Em física, o que é posição? No passado, por volta do ano 3000 AC, na Babilônia Antiga, os babilônios costumavam registrar suas informações em argilas e as armazenavam em salas como se fossem bibliotecas. A argila era um tipo de terra, quando umedecida, como barro, favorecia a modelagem da escrita. A escrita daquela época era chamada de cuneiforme. Então, eles escreviam as informações em cuneiformes, depois deixavam secar no sol ou em forno antigo e após a secagem, a argila ficava em formato de um tablete de barro, e foi assim que ficou conhecido o tablete de cuneiforme. Portanto, nos tablets, quando as informações eram importantes, eram armazenadas em lugares separados, mas quando as informações eram passageiras, eles reutilizavam o barro para novos registros. Mas sendo as informações de grande importância, o que eles faziam? Eles esculpiam os registros em pedras, porque os babilônios queriam que aquelas informações ficassem permanentes para as gerações seguintes. Sendo assim, os babilônios esculpiram o mapa da região da Babilônia em uma pedra e demarcaram com um ponto a posição da cidade de Babilônia. Demarcaram a posição do rio Eufrates, que era um dos rios mais importantes da cidade, que passavam na cidade da Babilônia, e as posições das cidades vizinhas que praticavam o comércio com os babilônios. Assim, eles tinham as posições das localidades importantes nesse mapa, em pedra, que é conhecido como o mapa-mundi mais antigo do mundo. Sabia disto? Muitos povos antigos tinham este costume, de fazer suas demarcações das posições em pedras e também de outros registros, como o Egito, que utilizava o hieróglifo em pedras e paredes, para que a sua história ou a cultura permanecessem registradas por muitas gerações. Hoje, os hieróglifos são conhecidos no mundo todo. Mas ao passar dos anos, as descobertas matemáticas e as ciências foram evoluindo com os matemáticos, filósofos e pesquisadores. E com base nos estudos de Euclides, considerado o pai da geometria, ele descobriu o ponto no espaço, uma posição no espaço. Sabe como? Ele tinha o costume de contemplar a natureza e meditar nela. Então, em uma noite contemplava o céu e via a estrela como um ponto, sendo uma posição no espaço. E com esta posição no espaço, ele buscou contemplar mais outras estrelas, sendo novos pontos no espaço que determinaram novas posições no espaço. E depois, Euclides imaginou que a união destes pontos poderiam formar uma reta, e a reta seria muitos pontos numa mesma linha, e assim a reta foi determinada, gerando muitas posições no espaço. Depois ele une estes pontos, estas posições, dando origem às formas geométricas, do triângulo, quadrado, retângulo, etc. E assim ele imaginou o universo sendo criado por formas geométricas. Com base na descoberta de Euclides, René Descartes, um físico, matemático, francês, uniu estas retas de Euclides, e as fez cruzar em diversos pontos, gerando outras diversas posições, formando um plano quadriculado, chamado de plano cartesiano. Este plano cartesiano foi numerado, para facilitar os pontos, e as posições, conforme as circunstâncias. Assim, chegamos à seguinte pergunta: como encontrar uma posição em um plano cartesiano? Vamos dizer que você está em busca do tesouro perdido, e encontra um mapa como dica, e precisa se orientar por ele para encontrar o tesouro. Como deve se proceder? No plano cartesiano tem o ponto de origem, que é o zero, então, é a posição inicial, o seu referencial. Vamos dizer que cada ponto é um passo. Então, você andaria 4 pontos, 4 passos, para a direita em sentido leste, conforme a rosa dos ventos, e 5 pontos, ou 5 passos para o norte, conforme a rosa dos ventos. Enfim, encontrou o ponto, a posição correta do tesouro. Muitos sistemas modernos e tecnológicos utilizam como base o plano cartesiano. Um dos exemplos modernos de grande utilização de posição no plano cartesiano é o Uber, que localiza a posição do passageiro e a posição de desembarque com o plano cartesiano, em sistema de aplicativo. Outro exemplo, muito interessante, é o Google Maps. Quem nunca procurou a sua casa pelo Google Maps? O ponto da localização, a posição, é feita por via satélite através de um sistema tecnológico utilizando o plano cartesiano. Portanto, vemos então que posição são pontos localizados em um plano cartesiano, conforme as orientações e circunstâncias. Olá, nosso vídeo terminou, mas você encontrará muito mais novidades em nosso canal do YouTube, Busca da Verdade, e em nosso site reformadoresdasaude.com. Novidades em vídeos e textos com dicas sobre saúde, temas históricos, arqueológicos, educacionais,
princípios e virtudes, matemática e física, geografia e ciência, metodologias e muito mais. Entre no nosso canal e em nosso site e você verá milhões de assuntos abordados ali. Não perca tempo. O conhecimento é poder. Esperamos você lá. Até mais!